com carinho, que retornamos a essa casa, aqueles que estão conosco aqui nesse ambiente e aqueles que provavelmente nesse momento estão tendo a oportunidade de estar nos seus lares, como aqueles e aquelas que nos próximos dias possam estar recorrendo à página desta casa que nos acolhe com tanto carinho. Em 2019, eu sempre, no segundo semestre, eu começo a fazer um levantamento daquilo que eu gostaria de trabalhar no ano seguinte. E geralmente já procuro, já uns 6 meses antes, estar selecionando todo esse material. Eu me lembro que por volta mais ou menos do mês de agosto, eu estava lá em casa, no sábado, e eu tenho uma sala de estudo. Acabou que no sábado, não sei o que aconteceu, eu não estava com muita disposição para dormir, eu fui para essa sala de estudo. E eu tenho 3 estantes de livros e de anotações de algumas coisas. E eu tenho uma estante que ela praticamente são obras espíritas. E eu estava dando uma olhada na estante e vi Boa Nova. E resolvi abrir o Boa Nova. E por incrível que pareça, a hora que eu abri o Boa Nova, eu abri na lição de número 30. Alguém sabe como que se chama essa lição? A figura de Maria é uma figura que ela foi construída ao longo da história da humanidade. E para que a gente pudesse entender esse papel de Maria, eu mergulhei em 18 meses de estudo. E a gente não sabe o quanto que nós temos de Maria na literatura espírita. Não essa figura de Maria que nós encontramos, onde a maioria de nós talvez tenhamos ido, da Igreja Católica Apostólica Romana. Não essa figura de santificação, mas essa figura de um ser muito especial. E num determinado momento dessa lição, o nosso querido Humberto de Campos, na lição de número 30, intitulada Maria, ele diz assim para nós, abre aspas: por essa razão, meus irmãos meus, quando ouvirdes o canto nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueceis de fazer no coração um brando. Aí eu fiz questão de ir lá no dicionário e buscar a definição da palavra brando. O dicionário nos diz suave, leve, afável, amigo, silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Quando a gente vai no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, quando ele fala da preparação do Mestre Jesus, ele tem um subtítulo que ele apresenta aqueles e aquelas que tiveram a incumbência de reencarnarem para preparar a vinda do Mestre Jesus. E entre esses, Emmanuel vai enumerar com muita propriedade a figura de Maria. E dizer que esse ser, ele traz consigo uma consciência muito grande daquilo que ela assume. E é muito interessante porque ela tem uma concepção muito interessante. Porque ela sabe que ao mesmo tempo que ela nos brindou com a presença do Mestre Jesus, na sua figura de mãe, mas ela tem consigo a consciência que muitos de nós não temos quando estamos do lado das pessoas. Porque antes dela ser mãe do Mestre Jesus, ela é filha do Pai, da mesma maneira que ele é filho do Pai. Então, é uma luta muito grande de Maria. Por que é uma luta muito grande? Porque ao mesmo tempo, ela traz consigo aquilo que nós, na condição de reencarnado, como estamos na condição masculina ou na condição feminina, na condição feminina, tendo a oportunidade do exercício da maternidade, nós ainda temos
aquela situação do apego, né? Daquela situação de achar que o outro é propriedade. Não vamos entrar aqui nas outras relações, mas aproveitando, né, essa data que se aproxima, muito triste, porque muitas das vezes ela tem muito mais um sentido mercadológico do que esse propriamente um dia, né? Porque dia das mães, dia dos pais, é todos os dias, porque você não exerce maternidade e paternidade uma só vez. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse material, que foi esse material que resultou nas 12 reflexões. Eu procurei dar um condensado e trazer para vocês. E é muito interessante, porque eu tenho muito cuidado quando eu vou falar na casa espírita, para trazer alguma referência, para as pessoas não acharem que aquilo que nós estamos falando é algo do belbeiro. E como que essa figura de Maria não é uma figura só que pertence, né, a nós outros. Olha o que o Chico falava de Maria, né? E ele fala aqui com um carinho muito grande. Ele diz assim: Nossa Senhora foi sempre na minha infância uma tutora a quem eu me dediquei de coração. Muitos amigos, às vezes, acham que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa. Por que ele fala isso? Quem teve a oportunidade de visitar a casa do Chico, que está lá em Uberaba e continua do mesmo jeito, quando você adentra o quarto do Chico, que você encontra a cama dele, você encontra um criado, e ao lado do criado você encontra uma imagem física de Nossa Senhora. Assusta muitos. Chico, uma imagem de Nossa Senhora na cabeceira da cama. E aqui ele explica. Muitas pessoas, né, acham que eu exagero nas minhas manifestações de fé religiosa. Mas aí ele coloca uma vírgula e diz assim: mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e nossa Mãe na cristandade. E tem um texto de Emmanuel lindíssimo, que Emmanuel fala dessa figura de Maria como a Mãe da cristandade. E até os convido, né, aqueles e aquelas que assim quiserem, voltar um pouco, né, nos próximos dias, se tiverem oportunidade, porque para a gente conhecer a figura de Maria, você tem que dar um passeio lá no Antigo Testamento. Você tem que dar uma passada lá por Isaías. E nos últimos tempos eu estou fazendo um estudo bem minucioso de Isaías. Não sei se vou utilizá-lo, mas estou fazendo. Inclusive um resgate mesmo de um material. E aí você depois vai dar um salto, que você vai nos Evangelhos. E para entender Maria, você tem que mergulhar em Lucas. Porque você não conseguir entender Maria, né, para a gente poder ver isso. E é muito interessante, por que Lucas? Por que esse evangelista? Porque Paulo, ele tinha uma convivência muito íntima com Maria. É muito interessante. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá em Paulo e Estevão para a gente ver a intimidade que Paulo tinha com Maria. E quem conta toda a história de Maria para Lucas é Paulo. E aquilo que Paulo não teve condições de escrever sobre Maria, Lucas escreveu. Então, para você conhecer Maria, você vai ter que mergulhar em Lucas. Agora, é mais interessante ainda o conto que a gente vai entender aquele último ato de Jesus na cruz. Quando ele está lá, aquelas mulheres, e daqueles que o seguiram, somente restou um. Quem foi? João. E aí ele vira para João e diz o quê? Eis aí a tua mãe. Mas naquele exato momento, quando ele entrega Maria para João, João naquele exato momento representava quem? A humanidade. Quem que é a humanidade? É a grande família de Deus. Então naquele exato momento, que Jesus está dizendo para o João, ele estava dizendo: Maria passa a ser a mãe de cada um de nós.
Do mesmo jeito que ele entrega a João, a mãe, ele também faz o contrário. Ele diz para ela o quê? Eis aí o teu filho. E vocês não têm ideia, né, o que vai acontecer. E eu vou mostrar daqui a pouco. Só vou terminar essa questão do Chico quando ele diz assim: como sendo o vínculo maternal mais importante da terra, a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Não foi por acaso que Jesus entregou, porque ele conhecia na intimidade aquela que o carregou, aquela que o educou, aquela que teve toda a capacidade de ficar do lado dele. Qual que é a primeira aparição de Jesus? Quando ele atinge a sua maioridade. Qual que é a primeira aparição de Jesus? Onde que ela vai acontecer? Na bodas de Caná. A última, quando ele tinha 13 anos, que eles vão fazer a visitação, e ele dá aquela sumida de adolescente, né? Para mostrar que adolescente é complicado mesmo, né? É delicado, ele precisa de uma atenção, ele precisa de um cuidado, né? E a primeira aparição dele é nas bodas de Caná. E quem leva ele nas bodas de Caná? Maria. Ele vai com Maria. Ele vai às bodas de Caná a convite de Maria. E quem faz a primeira manifestação de Jesus? Quem provoca a primeira manifestação dos poderes que Jesus tinha? O que ela diz para ele? Ele diz para ela assim, como todo filho muito bem educado é, né? Toninho aí, que o problema meu, eu sei que me traz para essa encrenca, ainda quer que eu resolva o problema divino. Me traz para um negócio sem saber se eu quero. Agora chega aqui e diz que o povo está com problema e quer que eu resolva o problema deles. Mas todo filho, né? Por mais que ele seja às vezes indelicado, no fim das contas ele faz aquilo que a mãe pede. E o que ele oferece? O melhor. Mas por que ele oferece o melhor? Porque ele tinha alguém que lhe ofereceu o melhor. Então, meu querido, minha querida, se você não guardar nada na noite de hoje, de toda essa reflexão, leve consigo ou aquele, aquela que está em casa nos próximos dias, traga consigo uma coisa. Precisa de alguém, tá? Faz aquilo que está lá no quadro lá. Colo de mãe é carinho de Deus. Não precisa ter a menor sombra de dúvida. Colo de Deus, né? Colo de mãe é carinho de Deus. Está precisando de alguma coisa? Faz aquilo que o Chico está nos dizendo aqui, né? Peça a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. E tem uma coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa, porque a gente tem uma ideia muito errônea, né? A gente usa uma expressão e a maioria de nós temos a certeza que essa expressão ela foi alcunhada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E olha o que Humberto de Campos vai nos dizer. A notícia que Maria descansava agora entre eles, por que entre eles? João leva ao pé da letra aquilo que Jesus diz para ele lá no pé da cruz. Eis aí a tua mãe. E sabe quem cuidou de Maria até os fins do tempo? Foi João, que levou ela para onde? Para Efésios. Enquanto ele trabalhava durante o dia cuidando da palavra, Maria permanecia num espaço que ele havia ganho em Efésios, para ele poder levar o trabalho dele. Então, nesse local, Maria foi morar. E aí, segundo o nosso querido Humberto de Campos, ele diz assim: a notícia que Maria descansava agora entre eles, né, espalharam um clarão de esperança para todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia
no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo as suas úlceras e as suas necessidades. Ela não cuidava só do físico, ela cuidava também do coração. E num desses dias, num desses momentos, enquanto ela ali estava, sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Todo mundo acha que esse título de Maria Santíssima foi alcunhado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Muito pelo contrário. Olha quem nos deu essa grata alegria. O fato que tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em sua chaga, lhe osculou, quer dizer, tocar de leve, acariciar as mãos, reconhecidamente murmurando, ele disse: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre Jesus e nossa mãe Santíssima. Naquele exato momento, ela se torna essa figura, não essa figura que a gente busca, ou que muitas das vezes a gente quer ver na Maria, aquela coisa de santo, aquela coisa dogmática. Mas por que essa questão de Santíssima? Aquela que te acolhe com carinho, com cuidado, que não cuida só do seu físico, mas ela cuida do seu coração. Porque ela te dá o quê? Ela te dá colo. E quando a gente fala de colo, a gente está dizendo, é esse espaço aqui, é aquilo que você dá as pernas, o tronco e os braços. Você acolhe. Quando você entende esse sentido de abraço, é de acolhimento. E não existe figura mais magnífica no caminhar do cristianismo do que a figura de Maria nos apresentando como acolhedora. Depois dá uma passeadinha, aqueles que gostam da literatura, dá uma passeadinha lá no Atos dos Apóstolos. Porque todo mundo acha que Jesus foi embora, Maria saiu fora. Muito pelo contrário, ela permaneceu presente. E como foi presença na vida dos apóstolos? Foi ela que segurou, foi ela que manteve a unidade, é ela que disse para que eles permanecessem unidos. São pouquíssimas passagens que a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos, mas essas passagens, elas são contundentes com relação à figura de Maria. Nenhum personagem da história evangélica, exceto naturalmente Jesus, é descrito com tantos pormenores, amor, admiração, quanto Maria Santíssima. No Evangelho da Infância, que é o Evangelho de Lucas, deixa-se o mais belo retrato da mãe de Jesus, a Virgem cheia de graça, o encantador modelo de fé, humildade, obediência, simplicidade e pureza, disponibilidade e espírito contemplativo. Nenhuma criatura humana recebeu graças tão altas e singulares como Maria. Ela é a cheia de graça. O Senhor está com ela. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Obteve a graça junto de Deus. Está lá no capítulo 1, no versículo 30. E para que a gente pudesse, nesta noite, que nós estamos aí próximos, no próximo domingo, Dia das Mães. Aí a gente quis brindar a cada um e a cada uma. Aqueles que têm a oportunidade da mãe ainda estar aqui, aquelas que têm a oportunidade de estar na condição de mãe, aqueles como o Belmiro, que a mãe já foi para o outro lado da vida, e que a gente às vezes acredita que ao ir embora a gente não pode ter a intimidade que a gente tinha quando ela estava aqui.
Essa semana, como eu conversei com a minha, eu estava fazendo uma limpeza no escritório, porque essa semana eu estava fazendo uma atividade e a faxineira não pôde ir lá. Eu tive que fazer um faxinão lá no escritório, na segunda-feira, depois que eu fechei o escritório. Eu comecei o faxinão, era umas 7h30 da noite, eu terminei, era quase 10 horas da noite. Mas como eu agradeci a Dona Teresa, vocês não têm ideia, porque lá em casa foi uma coisa muito interessante, né? A Dona Teresa, né, quando casou-se com o seu Gésio, eles tinham um compromisso que eles queriam um time de futebol, segundo meu pai, né? Ele queria fazer um time de futebol, ele gostava muito, ele queria seguir a mesma tática do pai dele, que foram 14, né? 12 naturais e mais 2 que eles criaram. Então meu pai queria fazer uma competição, mas só, né, a gente pensa nisso, né, mas os dois casaram, cada um tinha 30 anos de idade. Vocês imaginem se fosse os 12, o que ia acontecer, né? Sendo que minha última irmã já nasceu, minha mãe tinha 40, isso estava chegando no 6º. Imagina quando que ia ser o 12º. Mas lá em casa a Dona Teresa teve 4 homens com ela. E depois que veio as 2 mulheres. Família simples, pobre, né? Então Dona Teresa não tinha empregado. Dona Teresa lavava, passava, cozinhava e ainda fazia alguma atividade para fora para ajudar na renda. Então Dona Teresa lá ajudou, ensinou, né, a lavar, a passar, a cozinhar, a fazer de tudo. E a hora que eu estava limpando o escritório, eu falava assim, né, Dona Teresa, mas muito obrigado, porque está ficando impecável. A senhora não sabe como é que está ficando, do jeito que a senhora gostava. E olha, já tem alguns anos que minha mãe partiu. E esse ano fez 8 anos que ela foi embora. Quantas vezes eu converso com ela na mesma naturalidade que se ela estivesse do meu lado? Então a gente tem que saber, né, que as mães que estão aqui, muitas das vezes a gente não cuida dela. Depois que vai embora a gente esquece. Eu brinco muito com as pessoas que eu falo assim, eu tenho saudade, mas não tenho nenhuma consciência pesada. Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima. Que você, ao sair daqui nessa noite, você tenha essa plena convicção que ela é a sua Mãe Santíssima. Aquela que pode te dar e que pode te oferecer, né, muitas coisas, como essa tradução que a gente vai encontrar do Haroldo, do Novo Testamento, que está lá no Evangelho de Lucas. Eu fiz questão de reproduzir na íntegra para a gente entender um pouco dessa figura. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia. Que 6º mês é esse, meu amigo? É o 6º mês da gravidez de Isabel, que estava grávida de João. Então, o Gabriel já tinha feito o serviço lá com Isabel e volta para fazer o serviço com Maria. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Quando eu fiz esse trabalho, é muito interessante porque, mano, eu tenho uma mensagem do José, que depois, se o José me permitir, um dia eu volto aqui para contar a história do José para vocês, tá bom? Eu fico devendo essa. O José era da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Maria, pois encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberá no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aí, continuando, né, só para a gente finalizar essa parte do Evangelho, porque aí eu quero chegar no que é a minha proposta da noite. Então, ao ver Jesus, a sua mãe, e aqui eu quero trazer já aquilo que eu falei para vocês, de João. Eu fui lá no nascimento e agora estou indo lá na partida dele, para ficar bem claro, porque às vezes a gente fala com um companheiro e o companheiro na casa espírita e ele não leva isso a sério. E pode ter certeza, se foi um lugar que eu aprendi a gostar de Evangelho, de estudar Evangelho, foi na doutrina espírita.
Apesar que eu venho da Igreja Católica Apostólica Romana, fui seminarista há muito tempo e faltou um tiquinho nessa encadernação para mim cometer a mesma situação que eu cometi nas outras, virar padre outra vez, mas faltou muito pouco nessa, né? E aonde eu gostei, que eu aprendi a gostar e ter cuidado do Evangelho, sim, a nossa turma já é velha, de longas datas lá, né? A turma de vez em quando a gente encontra por aqui outras vezes, né? Então, o que acontece? Se tem um lugar que eu aprendi a estudar Evangelho, foi na doutrina espírita. E para mim não tem lugar melhor para estudar Evangelho do que um professor chamado Emmanuel. Aí ele diz aqui para nós: então, ao ver Jesus, a sua mãe, e de pé ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. A seguir diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. E aqui eu acabei de falar, e aqueles que assim quiserem, vai lá no Boa Nova, na lição de número 30, que vai poder ratificar tudo isso que a gente está trazendo aqui na noite de hoje. O que é a nossa proposta? É uma pergunta muito simples. Cremos que Maria tem coisas importantes a nos oferecer. Se faz o Pai Nosso, eu tenho feito essa reflexão há muitos dias, há muito tempo, desde a pandemia eu comecei a fazer essa reflexão. Tem um pedacinho do Pai Nosso que a gente diz assim: seja feita a tua vontade. A gente só fala, mas na hora dos é a vontade que eu quero. Na hora da gente orar é a Vossa. na hora de nossa. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 18 meses aprofundando nesse trabalho de Maria, se tem uma coisa que ela fazia, faz e fará com muita perfeição, é a vontade de quem? Mas, meu bem, que negócio é esse que Maria fez, faz e fará? Aí não sou eu. Memórias do suicídio. Vai lá e dá uma lida, porque ela continua trabalhando até hoje. Porque o pai e o filho, né, de acordo com aquilo que está no Evangelho, Jesus diz: eu e meu pai obramos até agora. A tradução está errada, porque se você for lá no latim, né, trapalho é um negócio muito esquisito. Não vou voltar aqui, né? Mas ele diz obramos, quer dizer, continua fazendo acontecer. Aqui que tem muita gente que acha que ele descansou no 7º dia, está muito enganado, né? E ainda não conseguiu entender. E aí eu dou mais um bom exemplo de ser evoluído, né? Tem uma obra aí, um tal de André Luiz, escreveu um monte de livro. Parece que ele tem um tal de um livro novo, né? O que começou toda a confusão aí, chamado Nosso Lar, né? Uma senhora lá chamada Veneranda, não é isso mesmo? Segundo os anais lá do século passado, lá nos anos 40, André disse para nós que tinha alguns bons anos que Veneranda não dava nenhuma cochiladinha. Então, quanto mais evoluído, menos as necessidades. Maria tem muitas coisas importantes a nos oferecer. Mas eu quero trazer aqui uma forma didática, eu não quero trazer uma coisa aqui dogmática. Eu quero trazer uma coisa bem didática, para você ir embora para casa e falar assim: isso eu posso fazer. Eu posso fazer. E ao fazer isso, a minha vida tem uma mudança. E mudança consistente. Não é uma mudança. Porque a gente acha, né, o problema do tal do espírita, que ele é complicado. É por isso que ele já nasceu espírita, né? Porque se ele não fosse complicado, ele estava em qualquer outro lugar. Mas ele é complicado, aí ele nasceu espírita. Então o tal do Belmiro é mais complicado, porque quem está sentado aí é um pouco complicado. Quem vem para frente é complicado e meio, vocês não têm ideia. Aí quem dirige casa espírita é complicado do complicado, só vai complicando a situação, né? Então, o que acontece? Né? Muitas das vezes, a gente acha que evoluir é um trem muito complicado.
Evoluir é muito mais simples que a gente possa imaginar. Por quê? É feito em doses homeopáticas. Quer ver um exemplozinho pequeno que eu gosto muito de dar? Quantas vezes você desequilibrou hoje sem a menor necessidade? Porque não foi o quê? Vigilante. Falou uma palavra que não devia, fez uma cara feia que não devia, pensou um negócio que não precisava. Dá para ver, para perceber como é que a gente vai complicando? Porque a gente acha que vai evoluir é um negócio extraordinário, é uma coisa estrondosa. E você percebe que não é dessa forma. Então, vai a primeira partilha com vocês. Tá? Ela diz assim: o exemplo do acatamento da vontade de Deus, sintetizada na sua afirmação: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Você só está encarnado porque quem te permitiu? Quem te permitiu você reencarnar, meu querido, minha querida? Deus. Você só está aqui agora porque quem permitiu? Deus. E por que você caça tanta confusão com ele? E por que você quer que a sua vontade seja predominante à vontade dele? Vai lá no capítulo 1 do livro dos Espíritos, lá no livro 1, no capítulo 1, na hora que chegar em casa, lá na pergunta de número 13, e a espiritualidade diz que Deus é soberanamente bom e justo. Se ele é bom e justo, tem duas coisas que Deus não é. Já disse o que ele é. Ele é bom e justo. Então Deus não castiga e Deus não privilegia. Porque se ele é bom e justo, quem é bom não castiga. Quem é justo não dá privilégio. Eu estou sofrendo. Calma. O tal do Espírito descobre o tal do karma, em vez dele descobrir a noção e a aplicabilidade do calma, né? Aí ele vai entender. Está sofrendo? Tá. É castigo? Não. É lei de causa e efeito. Plantou laranja, vai colher limão, gente? Não plantou nada, vai colher o quê? Então, meu querido e minha querida, encaixa aqui, ó. Começa a viver de acordo com a vontade. Aí tem aquela turma que fica muito feliz e diz assim: agora eu vou ficar muito bem, porque eu vou ficar aqui acomodado. Vou esperar. Não é isso não. Não é acomodação. É a capacidade de aceitação. Resiliência. Entender, compreender e buscar. Por que a vida nossa tem sofrido uma série de situações? Porque a gente perdeu a dimensão daquilo que a gente vivia. Tudo que a gente fazia tinha a bênção de quem? De Deus. Qualquer pessoa um pouco mais antiga, você chegava e fazia o quê? Sua bênção. Você ia começar a fazer alguma coisa, pedia a bênção. Ia fazer uma alimentação, fazia a bênção. Quantas vezes hoje você pediu a bênção? Não precisa falar, os desencarnados já falaram, pode ficar quieto. Não precisa responder. Quantas vezes hoje você conversou com Deus, na sua intimidade? Quantas vezes no dia de hoje você agradeceu? E quantas vezes no dia de hoje você fez alguma coisa com o auxílio de Deus? Aí fica difícil. Fica complicado, para não dizer outras palavras. Está vendo como é que a gente complica?
Se você faz com Deus, o dia flui. Se vem com o auxílio dele, a coisa acontece. Aí tem gente que acha assim, a mulher vai ficar boa, o marido vai ficar excelente, o filho vai ficar uma perfeição, vou ganhar até na loteria. Mas já não entendeu nada. Tá certo? A esposa vai continuar a mesma, só que você passar a ter um olhar diferente para com ela, de compreensão, de tolerância, entendeu? Do mesmo jeito. Os meninos vão ficar bom? Não, você vai ter agora paciência, tolerância, compreensão. Viu? Como é que é o exercício? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, ele diz assim, o exemplo de ter Jesus no coração. Primeiro é Deus. Segundo é Jesus no coração. Aí a pessoa fica assim, é dentro do coração? Não, meu querido. É no seu ser, através de quê? Dos ensinamentos dele. Porque quando Jesus está dentro de você, os seus atos são extremamente diferentes. Aí ele diz assim, uma forte ligação sentimental com o governador espiritual do planeta, baseada no amor e que orienta toda a nossa vida na direção do bem. Esse exemplo é marcado em duas cenas opostas. Maria plena de alegria com o menino nos braços na estrebaria de Belém e aos pés da cruz na dolorosa cena do Calvário. Alegria e na tristeza. Mas ela estava junto. Ela estava presente. A coisa está boa, a gente esquece de Jesus. A coisa está ruim, a gente briga com Jesus. Então como é que é a sua relação com Jesus? Quando está boa, você esquece. Quando está ruim, você briga. Então onde você fez com os ensinamentos de Jesus? Onde que estão? Se na 621 diz para nós que esses ensinamentos estão onde? Na consciência. Então eu quero saber onde que anda a sua. Senão fica cada vez mais complicado. A terceira diz assim, olha que linda essa. Fala assim para nós. O alimento do amor espiritual e materno que nos trará as forças necessárias para o enfrentamento das provas e lutas que aprover. Aí eu fiz questão de ir lá no dicionário, essa palavra está meio esquisita, eu quero ver o que é isso, aprover. Aí diz assim, agradar. Agradar a Deus nos enviar. Tudo que acontece na nossa vida, você pode não entender hoje, mas tudo que acontece na nossa vida tem uma finalidade, e pode ter certeza absoluta. É sempre para que a gente se torne um ser melhor. Que a gente seja cada dia mais comprometido com o bem. Belmiro, mas aonde que está a vírgula ali, por mais, porém, entretanto, todavia, entendeu? Não tem nada, é ponto, acabou. É ponto, não tem mais. Olha lá. O que Deus nos envia, pode ter certeza absoluta, é para fazer com que você seja um ser melhor. E muitas das vezes a gente esquece, né? Aquilo que nos envia é consequência dos nossos próprios atos. E a quarta e última contribuição que Maria tem para a nossa vida, esta é muito boa. Diz assim, a oportunidade de trabalho junto a numerosas organizações espirituais, baseadas na compaixão e ligadas aos que sofrem, sejam na carne ou no mundo dos espíritos. Instituições essas que, por suas vezes, têm postos avançados no mundo espiritual. Maria continua o compromisso que ela fez com o seu filho. Ela continua cuidando da grande família de Deus, que é a humanidade. Maria continua trabalhando de uma forma esplendorosa, de uma forma muito carinhosa. Então, qual é, o grande convite que Maria faz a cada um de nós? O que ela tem nos oferecer? Qual é o seu comprometimento de trabalho?
Como que anda o seu comprometimento de trabalho na seara do Mestre? Naquilo que tange a questão da construção de uma humanidade melhor, fazendo sempre o bem. Aquilo que Maria gostaria que nós tivéssemos com muito carinho em relação a ela. Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que vejamos como ídolo, que o tempo logo destrói. Solicita que consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação de seu reino, que está sendo construído no coração humano, e que trabalhemos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção, e a todos os nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito, palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, principalmente prece a prece. Aqui ela nos diz como que a gente pode trabalhar pela palavra, pelo pensamento, pela emoção, mas principalmente pela oração. Aquilo que você não consegue fazer, convida Maria para fazer com você pela oração. Eu agradeço o carinho, a acolhida desta casa, a presença de cada um e cada uma, e que possamos ter um final de semana, aqueles que a têm fisicamente, aproveite bastante, aqueles que ela já esteja do outro lado, também possa curtir bastante agradecendo, e se não for agradecer, tiver alguma coisa para pedir, e se for perdão, que assim o faça. Um beijo imenso no coração de cada um de vocês. Que a paz e a harmonia que encontramos nessa noite, nesta casa, possamos levar aos nossos